E aí pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar de anelídeos, que é um grupo de vermes muito importante, tá? Porque ele se separa da maioria dos vermes que a gente viu até agora. Então ele está mais próximo de grupos como os artrópodes, eu já vou falar sobre eles, do que dos próprios eumintes mesmo, né? Plateumintos e nematelmintos. Então vamos entender direitinho como é que funcionam os anelídeos. Bom, característica. Tem um corpo dividido em metâmeros, eu já vou bater um papo sobre isso. Triblásticos, celomados, eles são os primeiros a terem o celoma. Lembra que o celoma começava a aparecer ali, uma coisa mais ou menos assim, onde? No nemateuminto. Só que ali não era um celoma. Por quê? Porque a mesoderme dele, onde começava não era onde terminava. A mesoderme dele não era fechada, né? Era uma mesoderme, era tipo uma semi-mesoderme, era uma mesoderme pela metade, sabe? Agora a gente tem uma mesoderme inteirinha, fechando, revestindo todo o celoma. Então ali era um celoma que ele não era totalmente revestido pela mesoderme. Agora a gente tem, tá? Desculpa aqui a coceirinha, mas vamos lá. Sistema circulatório fechado, muito importante, a gente pode começar a falar que esses animais têm sangue, tá? Sistema digestório completo, respiração cutânea, muito importante, já vamos bater um papo sobre ela. Sistema nervoso ganglionar, excreção por nefrídeos, também importante, vamos bater um papinho. E reprodução sexuada e assexuada. Não coloquei aqui, mas já vou falar, a simetria dele é bilateral. Beleza? Então, eu vou voltar lá para a capa para a gente falar sobre os metâmeros. O nome anelídeo não é à toa, beleza? O que acontece... Ai, cadê o mouse aqui? O que acontece, gente, é que os anelídeos, eles são divididos em anéis. Tá vendo que tem esses anéis? E esses anéis são partes do corpo que meio que se repetem. São partes do corpo, são segmentos do corpo dele, né? Ele tem um corpinho molinho, com vários segmentos. E isso é muito importante. Por quê? Porque ele começa a ter compartimentos, ele começa a ter espaços do corpo selecionados para determinadas atividades, tá? Isso é de extrema importância, porque nosso corpo é assim, né? Então vamos lá? Eu ia falar da respiração cutânea, então... Cutis é pele, tá? Então, respiração cutânea é respiração pela pele. Ele troca os gases ali, né? Ele consegue o oxigênio dele pela pele. Isso implica ele ter uma pele que seja bem fininha, sensível e que consiga entrar em um bom contato com o ar. Então, por isso que as minhocas, muitas vezes, ficam debaixo da terra. Porque... debaixo da terra, ela se esconde do sol. E a pele dela, né, não é bem uma pele, a gente já sabe, né, a epiderme. Mas a epiderme dela é tão fininha, mas tão fininha para ter essas trocas gasosas, que isso queima ela muito fácil, né? A temperatura queima ela muito fácil. Então ela passa... Os anelídeos em geral, eles passam em ambientes mais escuros e mais úmidos, né? Tentando sempre manter essa pelinha aí mais, né, tudo pau. Então vamos lá. Excreção por nefrídeos também é muito importante, porque essa excreção ela começa a separar o que vai sair e o que não vai sair. Então ela reaproveita a água, reaproveita, por exemplo, glicose e sais, né? O que sai? São as toxinas mesmo. Lógico, sempre vai sair um pouquinho de glicose, um pouquinho de sais, um pouquinho de coisa importante. Mas o importante aqui é que não vai sair só isso, tá? O máximo, a maior parte do que vai sair é toxina. E isso já é muito bom. Eu coloquei aqui reprodução sexuada e assexuada, mas aqui a gente não vai se importar muito com a questão da reprodução assexuada. O importante mesmo é a gente entender como funciona a sexuada, tá? E principalmente no caso das minhocas, que é o que a gente vai analisar, beleza? Então vamos lá, a gente vai ver as classes aqui, né? A gente tem a classe dos aquetos, que são aqueles animais que não têm cerdas. Então perceba,
As classes elas são divididas conforme a quantidade de cerdas, a quantidade de pelinhos que esse animal tem. E os aquetos, eles são anelídeos que não tem nenhum. Eles são representados pela maioria das vezes pelas sanguessugas, tem uma respiração cutânea e branquial, tá? E eles são dulcícolas e terrestres. A maioria dulcícolas, tá? O que é dulcícola? Nossa, aí, o que é dulcícola? Dulcícola, você tá falando de dulcícola? Dulcícola é a mesma. É como se fosse marinho, só que para água doce. Então, o dulcícola é aquele animal aquático de água doce. Tudo bem? Oligoqueto. Oligo, a palavra oligo significa poucos. Então, se a gente sair um pouco da biologia e um pouco mais para a área de ciências políticas, por exemplo, a gente tem um sistema de governo que é oligárquico, que é aquele governo de poucas pessoas, aquele governo que poucas pessoas detêm o poder. Oligarquia, né? Então, perceba, oligoquetos é porque tem poucas cerdas, certo? Então, eles têm poucas cerdas, são representados pela maior parte das vezes por minhocas, que de longe é a maior representante do grupo. Tem uma respiração cutânea e são terrestres, tudo bem? Além disso, as minhocas elas têm uma função ecológica muito importante por causa da produção de humus, né, que é o nutriente ali para as plantas, e deixar o solo mais areado, deixar o solo mais poroso. Isso ajuda as raízes a entrar e outras coisas mais. Então as minhocas têm uma importância extrema quando se fala de ecologia, tudo bem? Poliquetos, eles têm muitas, nossa, chega de falar muitas cerdas, tá? Eles não têm nenhum representante popular porque eles são marinhos e eles ficam muito embaixo, muito fundo no mar, e a gente não tem muito contato, tá? O povão mesmo, sabe? Quem tem mais contato é pesquisador, e aí não tem um representante popular que a gente conheça. A respiração deles, lógico, branquial, tudo bem? Anatomia. Eu costumo gostar muito dessas partes de anatomia porque a gente começa a entender melhor como é que o animal realmente funciona, né? As estruturas, bonitinho e tudo mais. Então vamos ver aqui, ó. Lembra que eu falei da simetria bilateral? Ó, vou cortar o animal aqui no meio e você vai ver que o corpinho dele é igual de um lado e do outro, beleza? Coceirinha, vamos lá. Ele tem uma boca em 1 ânus, então comprovamos já que o sistema digestório dele é completo. E como todo bom sistema digestório completo, qual que é a digestão? Extracelular. O sistema digestório incompleto tem extra e intracelular. No completo, extracelular já basta, beleza? Aqui a gente tem os orifícios genitais, que, igual ao plateuminto, é onde vai estar lá os gametinhas e tudo mais. O clitelo, ele é um órgão sexual, né? Essa parte mais molenguinha aqui, né? Que as minhocas elas se encostam, a gente já vai ver como é que isso ocorre, tudo bem? Aqui a gente tem 5 corações, eu queria bater um papinho sobre esses 5 corações, que eles não são exatamente corações, como a gente vai ver melhor que os corações, quando a gente for falar do sistema cardiovascular, ele tem toda uma formação lá, dos ventrículos e tudo mais, né, das cavidades, né, átrio, ventrículo, tudo bonitinho. E no caso, aqui é mais como se fosse uma veinha, um vaso pulsátil. Ele é um vasinho que tem uns músculos a mais ali que fica pulsando, mas ele nem é tão ritmado nem nada, então não é tão bom como um coração bem estruturado, como por exemplo é o nosso, né? Um coração tetracavitário que a gente vai ver bem mais pra frente. Bom, aqui a gente tem os músculos longitudinais. Os músculos longitudinais são aqueles músculos que vão ajudar ela a se mexer, né? Daquele jeito todo legalzinho.
E é importante lembrar que os músculos longitudinais, eles são músculos que se chamam longitudinais por estarem ao longo do corpo inteiro. Tudo bem? Os anéis bonitinho, aqui não vai dar para ver muito bem porque a imagem cortou um pouco, mas em volta do corpo dela tem uma substância que é a cutícula, que é tipo uma queratinazinha que tá lá para proteger um pouquinho. Ela não é uma armadura, mas ela ajuda, por exemplo, a não ficar rompendo em pedrinhas enquanto ela desliza lá pela terra. Aqui a gente tem o gânglio cerebral, né? Que na verdade eu costumo não gostar desse nome porque faz pensar que é um cérebro e ele não é um cérebro, ele está muito longe de ser um cérebro. Ele é um amontoado de células nervosas, tá? Que serve como uma central nervosa. Não é exatamente um cérebro, tudo bem? Aqui a gente tem a boca, né? A boca, não precisa falar muito da boca, ela serve para pegar alimento e é isso. Os músculos circulares, que também ajudam na movimentação, né, as contrações, bonitinho. Todo o canal digestivo aqui ele detalha bem que parte do canal digestivo mas pra gente isso nem é tão importante, tudo bem? Aqui estão as vesículas seminais, testículo, ovário. Então esses são os órgãos sexuais desse animal, de fato, né? Então a vesícula seminal vai formar aí o sêmen, que é aquele líquido lá que vai carregar os espermatozoides. Os testículos produzem os espermatozoides e os ovários produzem os óvulos para fecundação. Até aí, nada demais. O cordão nervoso, né? Então ele funciona como se fosse a coluna desse animal. Né? A gente tem a medula espinhal, que é como se fosse o nosso cordão nervoso, né? É um grupo de nervos que vai do encéfalo, que está na cabeça, até o resto do corpo, né? Como se fosse um poste, um pedaço que vai depois se ramificar. Aqui é a mesma coisa, é um cordão de nervos que vai levar informações nervosas para todo o corpo. O que mais temos aqui de bom para ver? Os vasos, né? Lembra do que eu falei anteriormente lá em Plateumintos? O vaso dorsal, porque está nas costas. O vaso ventral, porque está na barriga, né? Aqui nós temos os músculos circulares, que eu já falei. A cutícula... vaso sanguíneo. Olha aqui o nefrídeo que eu tinha falado, né? Então esse aqui é o nefrídeo. Aqui é o cordão nervoso. Se a gente cortar ele assim, a gente vê ele dessa forma. O tubo digestivo, vaso sanguíneo e as quetas. Ele falou quetas, é que na verdade isso aqui tudo tá em espanhol, mas não tá tão difícil de ler. Vocês estão percebendo aí como é que tá. Mas ó, as quetas são as cerdas que eu falei. Então olha aqui, ó. Aqui tem um parzinho de quetas, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então você percebe que aqui tem pouquíssimas cerdas, né? Então já dá pra gente ver por que ele se chama oligoqueto. Beleza? E por final, a gente precisa falar da reprodução desses animais. Precisamos falar muito bem. Então olha aqui, ó. Aqui tá uma cabeça. Aqui, ó, tá outra cabeça. Eles se juntam dessa forma e encostam o clitelo no poro genital, onde fica a espermateca. Tudo bem? E é nessa troca de gametas que as duas minhocas se fecundam. Então, primeira coisa que a gente pode tirar daí, elas são hermafroditas. E segunda coisa, a fecundação que está acontecendo aí, ela é meio jogada, né? Ele joga aí uma quantidade de espermatozoide, que entrar entrou, que não entrar não entrou. Então é uma coisa meio externa, não é uma coisa tão bem, né, colocadinha ali tudo bom. Não, é um negócio bem
jogado, mesmo que entrar entrou, que não entrar não entrou. Então não é tão bem, não é tão boa, não é muito efetiva como a interna, como é no caso da nossa, por exemplo, em que o macho introduz o pênis na vagina e é lá que ele, lá dentro, que ele coloca, que ele deposita o sêmen rico em espermatozoides, tudo bem? Eu acho que por enquanto é só. A gente não tem muito mais do que falar sobre os anelídeos, né? O mais importante está nisso. E, bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo e que vocês tenham gostado do vídeo. Então, é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.